Boa tarde, irmãos. Vamos buscar a prece que Jesus nos ensinou para darmos início à nossa reunião da tarde de hoje no Seara de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, se perdoarmos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que nos auxiliam em todas as tarefas, nós damos por aberta a nossa reunião doutrinária da tarde de hoje. Nós vamos estudar uma lição do livro Vinha de Luz, a lição de número 59, que tem como título Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas 22, 27. E Emmanuel vem nos dizer o seguinte: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Repare as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo a lâmpada de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna
na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Aliás, o que é, né, o reino divino? É a paz, é realmente a paz dentro de nós mesmos. E esse título, Política Divina, o que é a política? Política é a ciência, é a arte e a ciência de governar, de administrar. Então, a política que administra nações, a política que administra países, estados, municípios, instituições, comunidades, enfim. Aqui ele está falando de política divina, que é a nossa política interior, é administrar o nosso eu interior, o ser que somos. Mas isso levado ao aspecto moral e espiritual. Porque no aspecto físico é o comum, é o básico, é onde nós nos prendemos e nos paramos, né? Nos estagnamos muitas vezes na parte física material, quando, na verdade, essa política está se referindo ao nosso ser interior, ao ser. E ele começa com o versículo de Jesus, registrado por Lucas, que ele diz: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, para nós nos elevarmos, nós precisamos elevar o outro. É fácil de compreender isso? Não é tão fácil, né? Mas Emmanuel vem nos ajudar, nos clarear. Ele diz que o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo. Nós podemos nos basear, saber que há uma maneira de cuidar de tudo na vida, mas que há essa maneira de foro íntimo de cuidar da nossa vida moral e espiritual. Intelectual também, sim. Material, física também, sim. Tudo isso está embutido aí na nossa vida. Mas a recomendação aqui de Emmanuel, segundo o versículo de Jesus, é dizer, serve o outro, que aí o que é teu vem para ti. E Jesus já disse isso, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o demais vos será acrescentado. Então é disso que ele está falando, é buscar essa elevação moral, espiritual do ser que somos. E Jesus administrou servindo, elevou os demais, humilhando-se a si mesmo. Se nós nos atermos ao que Jesus viveu na Terra, nós nem precisamos estudar muito. A gente já sabe, né, o que Jesus fez, nos ensinou, viveu, exercitou, exemplificou, né? E ele diz, Emmanuel diz que ele não vestiu o traje de sacerdote, nem a toga de magistrado. Não, ele não precisou disso. Ele viveu, né, como deviam viver os homens da sua época, como se vestiam, como andavam, como caminhavam. Aliás, Jesus pregava na sinagoga desde jovem, ele não era sacerdote, mas naquele tempo as sinagogas eram abertas aos sábados para as pessoas se reunirem e estudavam e discutiam. E Jesus fez isso. Ele ia lá, entrava na sinagoga e pregava, sem ter, sem apresentar nenhum título, né? Lá quem falava eram os doutores da lei, mas ele, como simples mortal, era Jesus, né? Ele já falava. Então, aqui Emmanuel diz que realmente ele não precisava de toga de magistrado nenhum. Jesus amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime ele testemunhou a sua grandeza celestial. Claro, Jesus foi o Espírito perfeito, mas ele esteve na Terra para nos
ensinar e nos ensinar pelo exemplo. Então, nós temos um exemplo, temos onde nos espelhar. Emmanuel diz que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios. Transitórios, vejam, aqui na Terra as coisas materiais são efêmeras, são transitórias, mas ele está falando aqui de fazer aquilo que não é transitório, aquilo que vai conosco. O que se leva desse mundo é o bem que se faz. Então, é isso que ele está falando aqui. Vamos fazer o bem ao outro. Temos que administrar a nossa vida, porque essa política divina é isso, é eu ser dirigente da minha vida, é eu ser o administrador da minha vida, o meu presidir a minha vida. Mas é claro que é levando em conta esse tripé, pelo menos, né? O físico, moral, intelectual. É claro que temos que cuidar do corpo, aliás, o Evangelho diz lá numa lição, né? Que devemos cuidar do corpo e do espírito, porque ambos precisam um do outro. Para atravessar essa jornada terrena, um precisa do outro. Mas que é importante cuidar deste aspecto moral, que é por onde nós nos elevamos e nós devemos levar conosco o nosso irmão de caminhada. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, lembra das plataformas do Evangelho, que quais são as plataformas do Evangelho? Ele traz aqui, ele nos faz lembrar tudo. Ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Nós devemos, precisamos desse Deus. Esse Deus é a luz que ilumina o nosso caminho, é a força que há dentro de nós. É isso que é Deus. É algo onde nós nos agarramos e nós vamos nos sentir protegidos, amparados. Se buscarmos com fé, se acreditarmos, é claro. Perdão. Mas o que será de nós sem algo para nos agarrar, para segurar, né, na hora da dificuldade? Todos nós temos onde nos segurar. E nós temos Deus, e ele diz aqui: ama a Deus sobre todas as coisas. Depois ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é nos amar mais do que ao próximo. Ele diz amar a nós como amamos o próximo, amar o próximo como achamos, né? Que devemos ser amados por nós mesmos. E ele diz: cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Sim, porque ainda somos um tanto egoístas, que acabamos pensando mais em nós, mas isso ainda é a nossa pequenez moral. Estamos aqui para trabalhar isso. É assim que devemos administrar a nossa vida, cuidar disso, desse aspecto moral, elevar a nossa moral, que é por onde, né, devemos caminhar. Faze o bem aos que te fazem mal. Será que nós já estamos conseguindo fazer isso? Às vezes podemos achar um tanto difícil. Vai ter uma hora que é um pouco mais difícil, mas vai ter também uma hora que é mais fácil, quando a dor bate no nosso coração, nós muitas vezes conseguimos com mais facilidade superar a dificuldade e ir fazer o bem a quem nos faz o mal. Abençoa os que te caluniam, aos que te perseguem. Sim, porque quando nós abençoamos uma criatura que nos incomoda, a tendência é ela aliviar esse sentimento ruim. E para nós também faz bem, porque todo o bem que nós fazemos para o outro faz bem para nós primeiro.
Nós é que produzimos o bem, então ele vai fazer bem para nós primeiro, e depois vai atingir o outro. Vejamos como é simples. Isso é administrar a nossa vida. Ore pela paz dos que te ferem, porque muitas vezes as criaturas nos ferem porque, na verdade, também estão sofrendo e não encontram uma outra maneira de se aliviar, né? Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Façamos brilhar a luz que nós temos, não queiramos fazer mais do que podemos. Por isso que nós sempre dizemos isso, vamos fazer o que nos é possível fazer, que já fica bom. Mas aqui, quando ele diz fazer brilhar a nossa luz, é isso, levar o tanto que nós conhecemos, aquilo que nós já sabemos, levemos ao nosso irmão, façamos lá para o outro, assim como Jesus fez, né? Ele se humilhou e ele fez para o outro. Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Meus irmãos, levar esperança ao nosso irmão de caminhada é dissipar a luz, é levar a luz. Porque a esperança, ela está em primeiro lugar para nos levar, elevar, para nos melhorar, para nos dar força, para continuar a caminhada, é a esperança. Levanta os caídos. Sim, muitas vezes nós nem podemos levantar o caído fisicamente, mas ele está falando aqui dos caídos moralmente, espiritualmente. Isso nós podemos fazer com uma palavra de esperança, com uma palavra de bom ânimo. Isso nós podemos fazer. Combate a ignorância, acendendo a lâmpada do auxílio fraterno. Isso aqui, a ignorância, é o desconhecimento da lei. As criaturas, muitas vezes, não conhecem esse mecanismo da lei, que é dando que se recebe, que é plantando que se colhe, que é fazendo o bem que se colherá o bem. Muitas criaturas entre nós ainda não conhecem muito bem esse mecanismo. E ele vem nos dizer com todas as letras, essa também é uma plataforma, ama, compreende e perdoa sempre. Jesus nos ensinou o perdão, né? Então, por que nós vamos ficar marcando passo pensando em não perdoar? Nem devemos pensar nisso, né? Buscar a humildade. Aliás, o Evangelho nos diz, Lacordaire nos diz lá no livro sobre o egoísmo e a humildade, sobre a humildade, ele diz, né, que a humildade ainda é uma virtude muito pouco praticada entre nós. Isso ele já escreveu há muito tempo. A gente ainda está mais ou menos assim, né, caminhando assim. E depois Emmanuel pergunta, será que nós dependemos de decretos humanos para meter mão à obra? Não, meus irmãos, com esse conhecimento que nós temos, o tanto que nós conhecemos da lei de Jesus, dessa lei do Evangelho, nós já podemos meter mão à obra, como ele diz aqui, meter mão à obra. Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos passageiros e perecíveis do mundo. Nós não estamos aonde estamos por acaso. Aonde estivermos, deveremos fazer a diferença. Onde estivermos, com quem estivermos. Então, lembra das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Sim, dentro de nós mesmos. Quando a gente fala em construir o reino de Deus, o que passa pelo nosso pensamento? O que é esse reino de Deus?
é essa paz interior que nós devemos promovê-la em nós, para depois poder levar para o nosso irmão de caminhada. Isso é praticar a política divina que Emmanuel vem nos dizer. Faz o bem, faz todo o bem que está no teu alcance. Cuida de ti primeiro, faz por ti, mas faz pelo semelhante, juntamente, porque tudo que fizermos de bem ao outro, estaremos fazendo para nós mesmos, com certeza. Que Jesus nos abençoe, nos dê bom ânimo sempre, muita esperança, muito bom ânimo, para que possamos fazer todo o bem que nos é possível na nossa caminhada. E assim seja. Muito bem, meus irmãos e irmãs, devidamente harmonizado pela página doutrinária da nossa irmã Lúcia. Nós vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos, como fizemos todas as quinta-feiras à tarde no Centro Espírita Seara de Jesus. E estamos na terceira parte, capítulo 2, ou segunda parte, capítulo 3, onde trata da separação da alma e do corpo. Na pergunta 156, Kardec perguntou aos espíritos superiores: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessão completa da vida orgânica? E os espíritos superiores responderam a Kardec: a alma já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta o sopro da vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para que não necessita da alma. Então, o que os bons espíritos, os espíritos superiores, estão nos dizendo? Que a alma, ao deixar o corpo, muitas vezes não há necessidade, ela não está ligada ao corpo conforme a criatura, conforme a pessoa, conforme as suas condições de vida, os conhecimentos adquiridos, conforme a nossa irmã estava falando, na política divina. Este processo de separação definitiva da alma do corpo, gradualmente, esta agonia o espírito não sente. É física, é da matéria, inerente à matéria, não inerente ao espírito. E aquele estado de morte cerebral, onde o corpo apenas está com os fluidos, os últimos fluidos vitais, por algum tempo. Na pergunta seguinte, na 157, ele esclarece melhor. No momento da morte, perguntou a Kardec aos espíritos superiores, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspirações ou êxtases que lhe façam intervir o mundo onde vai de novo entrar? No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai
de novo entrar? Perguntou Kardec. E os espíritos superiores responderam: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que os prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê-se o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Queridos irmãos e irmãs, o que é que os bons espíritos, os espíritos superiores estão dizendo? Que quando o espírito se desvencilha do corpo físico pela transação da morte, e a mesma coisa que nós chegamos na nossa cidade natal, passamos 15 anos ou 20 anos, ou como eu, fiquei 30 anos sem ir na minha cidade natal. Quando a gente chega na cidade natal, o que que ocorre? A gente já faz aquela tomada de ideia dos pontos em que a gente tem aquele interesse em rever, seja a casa onde nascemos, aonde vivemos a nossa infância, as pessoas das nossas relações que ainda existem lá. Então a gente sente aquele gozo antecipado. É o que a alma sente quando ela está despojada do corpo físico. E Kardec prossegue perguntando, na pergunta 158. É o exemplo da lagarta que primeiro ainda se arrasta pela terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante. Pode dar-nos a ideia da vida terrestre, do túmulo, e finalmente da nossa nova existência de volta ao mundo espiritual? Aí, os bons espíritos respondem a Kardec: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre que não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. O que Kardec está nos advertindo? Para que nós não fique apenas raciocinando na vida da borboleta, mas sim traga o exemplo da borboleta, da lagarta, para nós. Quando nós encarnamos no corpo físico, rastejamos na terra, caminhamos pela terra a passos. Quanto que no mundo espiritual, dependendo, é claro, da nossa elevação, nós podemos andar com muito mais rapidez. Agora, a borboleta usa o mesmo corpo na crisálida dela para transformar-se em borboleta, aquela lagarta. Quanto nós não usamos mais o nosso corpo. Apenas vamos usar o nosso perispírito, de acordo com o grau evolutivo do nosso espírito. Pergunta 159. Kardec perguntou aos espíritos superiores: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí eles respondem: depende. Se praticaste o mal impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento se sentirá envergonhada do que haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas já passam de modo bem diferente. Ele se sente como se aliviado de um grande peso, pois que não teme nenhum olhar de condenação.
ou de juízo. Vedes, meus irmãos e irmãs, que a pessoa que tem dificuldade, que ainda é muito apegada à matéria, ainda apegada nas coisas materiais, ainda não se despojou dos seus vícios, dos seus defeitos de caráter, ele se vê no outro lado da vida e se envergonha, porque diante de nós se deslumbra aquele filmezinho da nossa existência. E aí nós nos sentimos envergonhados. Porque, principalmente os espíritos bons e de elevação moral elevada, eles nos percebem. Nós não temos condições de esconder os nossos defeitos de caráter. Todos os nossos defeitos são revelados naquele momento e sempre na vida espiritual. Por isso, Santo Agostinho, em certo momento, ele diz assim: você está preparado se o Pai te chamar nesse momento para voltar à vida espiritual? Você não tem nada de que te envergonhar? Você está consciente de que cumpriu com aquilo que tu se propôs no teu planejamento reencarnatório? Porque do outro lado da vida nós vamos encontrar, mais adiante nós vamos ver os nossos desafetos, as pessoas das nossas relações, as pessoas que nós ajudamos, as que nós atrapalhamos. Quer inconsciente ou inconsciente, se nós atrapalhamos, deveremos pedir uma oportunidade a Deus para reparar. A pergunta 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele, que desencarnaram antes dele? Responde os espíritos superiores: sim, conforme a afeição que ele devotava e a que lhes consagravam. Mas muitas vezes aqueles seus conhecidos os vêm receber a entrada no mundo dos espíritos e ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Esses espíritos, nos auxiliam na nossa vida terrena. São aquelas pessoas que passam pela vida da gente, muitas vezes, nos fazem um grande favor, nos dão uma ajuda muito grande, assim, no momento de dificuldade, seja com uma palavra amiga, com um conselho, né? E que passa da nossa vida e a gente esquece. Só fica aquela lembrança. Então, essas pessoas nós podemos encontrar novamente. Deus que estão na felicidade como vê os encarnados e bem visitar. Não é sempre que nós temos visitar. Precisamos de ter, evidentemente, que merecimento. E essa visita tem que ter uma finalidade importante para nós. Mas nós podemos, conforme a nossa elevação moral, nós podemos visitar os nossos familiares, visitar os nossos amigos e auxiliar através das inspirações, sem interferir no seu livre-arbítrio. Pergunta 161. Kardec pergunta aos espíritos superiores: em caso de morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda assim não se enfraqueceram em consequência da idade ou da moléstia, a separação da alma e a cessão da vida ocorre simultaneamente?
E eles responderam: geralmente assim é. Mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e a outra. Na pergunta sequente, ele vai nos explicar melhor, mas o que eles querem dizer com isso? Que geralmente a separação é de acordo com a vitalidade do organismo. Por exemplo, no acidente, tudo fica, a lesão causada fica no perispírito. E esse perispírito transfere ao espírito as dores, as sensações, agradáveis ou desagradáveis. Portanto, em certos casos, muito breve instante de maneira entre um e a outro. Então, tem uma relaçãozinha ali entre os dois. Mas na pergunta 162, eles esclarecem um pouco melhor. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro, responde ele, e conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica tenha se extinguido completamente. É como eu falei. Mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Eu lembro aqui, meus queridos irmãos e irmãs, daqueles nossos irmãos que padeceram nas inquisições. Muitos daqueles nossos irmãos, quando estavam sendo queimados, o seu espírito já estava na dimensão espiritual. Ali estava somente o seu corpo. Mas, através da sensação, o espírito sente o reflexo da dor. Mas é por breves momentos. No momento que se extingua o fluido vital da vida orgânica, as dores se acalmam. E aí Kardec dá uma explicação dizendo assim: trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter sido mesmo, a si mesmo, como homem por intermédio dos órgãos e não como espírito. Vamos ler melhor para ficar mais claro. Trata-se aqui da consciência que o suplicado pode ter por si mesmo como homem por intermédio dos órgãos e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-lo por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, que não quer dizer que o perispírito esteja interiormente separado do corpo. Antes de ao nós desencarnarmos, o nosso perispírito é que liga o espírito ao corpo, como uma membrana de ovos. O ovo cozido, por exemplo, você vê perfeitamente a membrana, simbolizando ali o nosso perispírito, né? Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenaz são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento
mais lento o desprendimento completo do espírito do corpo. Quanto mais a pessoa é apegado às coisas materiais, mais dificuldade ela tem o espírito de se desprender do corpo físico. Quanto mais a pessoa for de elevação moral, de conhecimento, do mecanismo das leis divinas, mais breve ela se separa do corpo. O corpo é apenas o instrumento que Deus nos concede através da concepção dos nossos pais para vestir-nos e dar-nos condições de trabalharmos e desenvolvermos em nós as virtudes. Se nós tivermos uma educação e elevação moral desde pequeno, nós vamos ter uma grande chance de nos transformar numa pessoa, numa criatura de elevação moral e desprendimento dos bens materiais. Não vamos ser tão apegados ao corpo físico, por exemplo. Devemos cuidar do nosso corpo físico, mas, porém, lembrar que ele é apenas o vestimento que dá as condições ao nosso espírito na convivência na Terra. Nosso tempo já se faz. Na próxima quinta-feira vai ser estudado a perturbação espiritual. E aí, então, nós paramos na pergunta 162 e na próxima semana, então, inicia na 163. Agradecemos a todos os que estão conosco e vamos fazer as nossas vibrações, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos mentores espirituais, especialmente Oswaldo Mello, mentor espiritual da nossa Seara, e toda a espiritualidade amiga que nas tardes pelos nossos irmãos doentes, especialmente por esse vírus. Pedimos que os benfeitores espirituais visitem levando o plenitivo sagrado da cura, da melhora, da coragem, da resignação, da paciência. E também vamos, meus queridos irmãos e irmãs, nos preparar para recebermos o passe. Os trabalhadores, os médiuns, já se encontram em seus lares, em oração, preparado para esse momento. Você que está em seu lar nos assistindo nesse momento, procure uma posição confortável. Se possível, feche seus olhos e eleve seu pensamento a Deus e peça as bênçãos divinas da saúde, do equilíbrio físico, moral e espiritual. Que Jesus nos conceda a resignação, a sabedoria, para enfrentarmos todas as dificuldades que se apresentam em nossa frente, com fé e convicção, procurando sempre exemplificar os ensinamentos de Deus trazidos a nós hoje. Que assim seja, meus irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e auxiliar os nossos irmãos na magnetização das águas, pedindo os benfeitores espirituais
tragam do laboratório divino os fluidos edificante e curador, para curar todas as nossas morais e espirituais do nosso ser. Que assim seja, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por dia divino e fazermos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo e puríssimo nome. Venha a nós o vosso reino, que o reino do bem nós chegue e a vossa vontade seja sempre feita, nos céus, na terra, em todos os mundos habitados. Deus, nosso Pai, nos dá hoje o pão do corpo e o da alma, o sublime sentimento de amor e perdão, para nos amar e perdoar aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixa, Pai, que nós, vossos filhos, sucumbimos às tentações da matéria e nem dos maus espíritos. Envia sobre cada um de nós um anjo de guarda, um espírito amigo, que nos conduza pelos caminhos do bem, defendendo-nos da prática de todo e qualquer mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Em teu nome, Pai amantíssimo, em nome de Jesus, o nosso divino e amado Mestre, em nome de Oswaldo Mello, mentor espiritual da nossa SEAR, nós encerramos os trabalhos da tarde de hoje no Centro Espírita SEAR de Jesus. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Muita paz.